Conexão é a palavra de ordem do século XXI. Eu tenho pensado muito sobre essa questão numa perspectiva de como nós podemos nos tornar melhor, como nós podemos nos tornar dentro de retomar a nossa agenda de civilidade como humanidade, né? E eu acho que a informação e o mundo digital trouxe exatamente esse novo horizonte. Não acho que a informação em si ela seja a grande resolução da humanidade, mas ela é um caminho para que todos nós possamos iniciar uma jornada de civilidade. E um pouco dentro dessa perspectiva que eu reflito muito sobre as diversas áreas que a informação possa gerar com o conhecimento. Então, não existe um caminho de volta, não existe Evidentemente que existe uma resistência em alguns campos, seja em campos ideológicos, em campos do pensamento, mas o fato é que hoje a informação ela é uma grande agenda da humanidade. E, portanto, se ela é uma grande agenda e como ela vem se transformando o seu ambiente de pertencimento dessa humanidade, como é que todos nós podemos nos sentir melhor, mais apropriados, mais significados e mais significantes, né? Eu acho que esses campos simbólicos da humanidade têm sido o grande processo de transformação e de ressignificação de todos nós. Então, se os muros do século XX, que eram muros simbólicos e muros ideológicos, pareciam ser o grande ponto de sobrevivência do estágio civilizatório, hoje eu não consigo imaginar que a sociedade entenda esses muros como os grandes campos de pertencimento. Eu acho que a humanidade entendeu que o mundo em si é o seu grande espaço de pertencimento. E evidentemente que você pode traçar isso numa perspectiva para uma agenda do turismo, mas mais do que o turismo, do consumo do turismo como uma agenda pela novidade ou por qualquer coisa que possa parecer fútil e banal, é uma coisa que eu acho que vai ser mais profunda, porque esse indivíduo ele está tentando encontrar sentido nesse global, nesse coletivo. Então a experiência dele de viver o todo daquele ambiente, daquele local em que ele escolhe, ele aprofunda uma relação de vivência, uma relação de pertencimento com aquele ambiente. E é um pouco nesta visão que eu vejo como a sociedade como um todo tem promovido o seu estado de latência na sociedade. Então, ele faz isso numa perspectiva turística, ele faz isso numa perspectiva online, ele faz isso numa perspectiva, seja qual for, gastronômica, numa perspectiva científica, não importa em que perspectiva, mas ele vai numa outra direção, né? O que nós antes tínhamos uma pauta pelo estranhamento, hoje eu vejo claramente uma iniciativa de busca pelo pertencimento, né? E isso me fascina, me deixa bastante estimulado como indivíduo, um indivíduo social, como esse indivíduo social que todos nós estamos tentando reencontrar esse papel, quem somos nós dentro dessa sociedade, dentro deste desafio comum que somos todos nós para numa agenda comum. Então, todos esses pontos, né, de questionamento que tem sido a sedução, né, de poder viver mais, de poder compreender mais o mundo. E, sem dúvida nenhuma, né, setores como esse e questões que ele remete vão ser uma agenda muito importante para todos nós. O que o mundo digital nos trouxe com a informação, o mundo presencial, o mundo offline está nos trazendo como a demanda da experiência, né? E o nosso objetivo, portanto, como indivíduo, é tentarmos conectar essa questão online para essa questão offline. Nós estamos vivendo essas necessidades de experiências, essas necessidades de aprofundamento e de qualificação das informações. Eu, sinceramente, fico bastante
estimulado toda vez que eu penso nessa perspectiva, porque eu vou criar uma analogia, mas acho que dentro nesse microexemplo você consegue entender o que é para a próxima futura geração viver o mundo. Se numa geração como a minha, ela tinha como opção escolher um long player, né, por mês para comprar naquela específica loja de importados de long player, aí por mês, por causa da sua mesada, por causa daquela economia que você tinha periódica para poder comprar o seu long player, você acabou se tornando um grande especialista do Rolling Stones ou do Beatles, porque, na verdade, você tinha aquela restrição em cima de um gosto, né? E você foi desenvolvendo e aprimorando e tendo um olhar apurado sobre aquela perspectiva, né, de gosto, que ou seja. Você imagina que hoje, né, isso já não existe, essa fronteira simbólica. O indivíduo tem a oportunidade de vivenciar, seja numa perspectiva musical, como esse exemplo, qualquer tipo de música, de qualquer canto do mundo, de qualquer tempo do mundo, ao mesmo tempo. Então, ele começa a viver um outro ponto de existência, ponto de encontro, ponto de entendimento, né, sobre esse todo. E é isso que me deixa bastante estimulado pensar como nós, humanidade, nesse século XXI, vamos estar vivendo isso em qualquer perspectiva, né? E por isso que eu sempre acredito muito e confio muito que o século XXI vai ser um período em que a civilidade vai chegar num auge de sua máxima, né? Porque todos nós, como indivíduos, vamos estar querendo viver um pertencimento coletivo. Não vão ter tantas fronteiras determinantes que nos levam a acreditar que seremos melhores ou piores, seremos ou somente brancos ou somente pretos, seremos somente ricos ou somente pobres, né? Eu acho que essas fronteiras todas vão estar se diluindo nessa sociedade do século XXI, porque numa analogia simplória, mas para poder mostrar o quanto eu acho que isso vai ocorrer, porque eu já sinto isso que tem ocorrido mesmo num país como o nosso, tão emurado, né? Você vai ver a população, independentemente de credo e cor, e que status social e econômico você viva, andando nos metrôs da grande São Paulo, né? Então isso já é um sintoma, né, que a cidade está vivendo, né? Você vai ver uma Avenida Paulista num domingo, né, lotada de pessoas de todas as regiões da cidade. Quer dizer, tudo isso vai mudando o comportamento dessa sociedade, vai mudando o seu sentimento de pertencimento, vai mudando os seus valores, as suas prioridades dentro da tua existência, né? E como isso, numa proporção tão local como São Paulo, e num exemplo tão diminuto como esse, você pode transportar isso para todos os tipos de influências que comportamentos de pertencimento possa resultar. E aí que eu acho que o fundamental do turismo é isso, ele poder te levar dentro dessa perspectiva de experiências.